Hoje eu estou aqui com aquele que sonhou primeiro, o fundador da Unicesumar. Não somente o fundador da Unicesumar, mas o meu pai, o meu mentor, aquele que me inspirou e com certeza é parte e grande responsável por eu ter chegado até aqui e por nós termos construído essa história. Obrigado, pai, por ter aceitado esse convite, da gente bater esse papo, falar um pouquinho daquilo que a gente tanto ama, tanto nos move, que é a educação, e relembrar um pouquinho da nossa história aqui de Unicesumar. Muito bom ter você aqui comigo hoje. Para mim também é um momento grandioso em poder estar nesse diálogo aqui com meu filho querido, que veio crescer, caminhar com a gente nos primórdios da nossa história empresarial, da educação, né? E hoje o grande líder desse grupo Vitro Educação. Muito bom. Mas sabe, né, pai, que muitas pessoas talvez veem hoje a história da Unicesumar e vê tudo aquilo que a gente conseguiu construir, mas talvez não imagina os desafios que principalmente você, que foi o responsável por tudo isso, passou até mesmo para se formar ou se preparar como uma pessoa. E eu sei, né, porque estou ao seu lado há tanto tempo, que quando você era jovenzinho, você também passou por algumas dificuldades na escola. Não foi tão fácil assim, porque hoje se tornar esse mestre, o eterno reitor, o chanceler da nossa empresa. Mas conta para nós, pai, como é que foi lá no começo dos seus estudos? Foi fácil como todo mundo imagina que foi ou não? A história era bem diferente do hoje. Primeiro, para entrar no chamado ginásio do passado, que era a saída dos primeiros 4 anos de escola para o ginásio, tinha um exame de admissão, porque não era obrigatório os governos oferecer gratuitamente as vagas a partir do 5º ano. E aí eu fui fazer um curso de admissão ao ginásio, aí pelos meus 12, 13 anos, para poder ter acesso à série seguinte. Mas consegui passar, 70% ficavam à margem já desse caminho. E fiz o ginásio, depois fiz o científico, hoje ensino fundamental e médio. A linguagem mudou bastante, né? Mas durante todo esse período, meu pai era guarda de um armazém de IBC, e eu vinha de bicicleta trabalhar, estudar e tal, nessa caminhada, né? Trabalhei muitos anos numa retífica de motores, mas nunca parei de estudar, acreditando sempre que o conhecimento é, sem dúvida nenhuma, o bem maior para uma pessoa, para um povo, para uma nação. Agora, pai, eu me lembro você contando algumas vezes que aqui aonde nós temos toda a nossa estrutura física da Unicesumar em Maringá, quando o vô veio lá atrás para a cidade, porque ele acreditava que a educação era a única forma de dar um futuro diferente para vocês, vocês moravam aqui perto. E aqui onde esse terreno era outra coisa. E a gente já contou essa história muitas vezes, mas muitas pessoas, talvez no dia de hoje, no tempo de hoje, não conheçam. Mas o que era aqui? Então, o primeiro lote aqui, os primeiros 2 alqueires, era o lixão da cidade. Isso foi até 1972. E quando nós mudamos para a zona urbana, e o sonho do meu pai era estudar os seus 9 filhos, era um trabalhador rural, já sonhava muito grande, graças a Deus por isso. E mudou para Maringá, e com 9 anos eu fui fazer o primeiro ano, não muito distante daqui, e eu vim aqui nesse local captar garrafas e vender na vila aqui da cidade, local onde residíamos. E aí, esse foi o primeiro ano, depois mudamos para outra região da cidade e a vida continuou. Mais tarde, dando um salto na história, quando desejamos abrir uma instituição de ensino superior em Maringá, isso foi em 1986, pleiteei do poder público uma área. E o prefeito não tinha disponível naquele momento,
e ofereceu o lixão abandonado. Eu vim aqui, o coração bateu fundo, lembrei da minha primeira caminhada, lá ainda fazendo o ensino primário, chamado na época, e falei, é aqui que eu vou encarar. E a prefeitura fez a doação e começamos o primeiro prédio. Essa é uma das histórias que eu mais tenho contado, pai, por esse Brasil. Para todas as pessoas que hoje procuram a nossa companhia, não importa quem é, mas que de alguém que um dia catou lixo num lugar, daquele lugar ele fez a história não só da transformação da sua própria vida, mas a transformação das milhares de vidas que já passaram por aqui e que hoje nós somos responsáveis. Aqui, para mim, deixa claro que a educação ela não muda o mundo, mas ela transforma as pessoas que mudam o mundo. E você é uma dessas pessoas que mudaram e transformaram a vida de tantas pessoas. Agora, eu sei que a tua história de empreendedorismo ela é gigante, né, pai? Você passou por vários setores, teve várias experiências. Mas o que te motivou, o que te levou a efetivamente trabalhar com educação, a investir em educação e acreditar em educação? Bem, primeiro eu sou formado em matemática. Fui professor muitos anos na escola básica, no ensino superior aqui na década de 70, década de 80, mas com essa visão empreendedora de querer sempre fazer um pouco mais, fundei uma transportadora, começando com uma Kombi, e tive uma grande frota de veículos transportando malotes para banco. Era papéis. E no final da década de 70, início da década de 80, começaram a sair os primeiros sinais de o papel ser mandado sem ter que levar dentro de um malote, e sim através da internet. Aí eu olhei e falei, esse meu negócio vai acabar. E como professor e educador, meus filhos crescendo, Maringá poucas vagas, só uma universidade pública na época, é que me veio aquela vontade e a determinação de criar mais opções para meus filhos, para a juventude de Maringá e hoje, juventude brasileira. E foi assim que em 1986 organizei o primeiro estatuto, o primeiro contrato social. Em 86 eu tinha 6 anos. 6 anos, é verdade. Uma criança. E naquela época era quase impossível abrir uma faculdade. Mas se alguém um dia fez, eu também acho que sou capaz de fazer. Não sou melhor que ninguém, mas também sou capaz de caminhar por caminhos que poucos têm caminhado. E é aí que a gente geralmente encontra ações para sermos transformador em nossa vida, né? E foram 4 a 5 anos de trabalho junto ao MEC, Conselho Federal de Educação da época, né? Naquela época eu podia pedir 2 cursos só e demorava de 4 a 5 anos para ser autorizado ou negado. Mais 80% dos projetos protocolados em Brasília eram negados, mas eu consegui incluir o nosso, os 2 cursos pedidos nesse projeto de não ser negado e de ser aprovado. Muitas caminhadas, muitos relacionamentos, muita articulação. E aí, em comecinho de janeiro de 1990, saiu publicado no Diário Oficial da União os 2 cursos pleiteados, Administração e Tecnologia em Processamento de Dados. 80 vagas e 100 vagas. Fizemos o primeiro vestibular, 180 alunos, foi o princípio, foi o começo. E aí o pontapé inicial foi dado. Dali para frente, só podia pedir mais 2 cursos quando tivesse reconhecido esses 2, que demoravam mais 4, 5 anos. Mas eu abri uma nova instituição paralela, pedi mais 2 cursos. E a grande vitória, muitos saltos, vamos poder comentar aqui, mas lá nos primórdios foi conseguir direito e contábeis em 1994. Direito naquela época era uma procura enorme, que é um curso realmente muito amplo de cultura geral e também de conhecimentos específicos, né? E foi a grande alavancada. Mas
em 1996, uma reforma na legislação da educação, LDB 9394/96, trouxe uma abertura maior para o ensino superior. Tirou esse limite de 2 cursos a cada vez e permitiu que pudéssemos pedir muito mais cursos, desde que tivesse infraestrutura, capacidade financeira e capacidade técnica científica. E nós encaramos de frente para valer. Os desafios é que dão sabor para a vida, né? E protocolei 17 cursos de uma só vez. E consegui tirar esses cursos todos aqui na segunda metade da década de 90. Ao virar a década, já tínhamos uma instituição com 20 cursos estabelecidos, mas a força maior de tudo isso é a paixão pela qualidade, pela prática da verdade, para fazer com que o aluno realmente absorva o produto com o qual nós trabalhamos. Eu fui sempre muito firme no sentido de não permitir cola, tendo fiscais em sala de aula. Uma série de procedimentos nós criamos para que realmente pudéssemos ser agente de mudança e transformação na vida daqueles que sempre nos procuraram. Sabe que você contando aqui, pai, para nós, essa primeira década, né? De 1990, né? 97. E eu já entreguei a minha idade aqui, né? Então, eu falei que eu tinha 6, 90 eu tinha 10, 2017 eu tinha 17. Foi a minha escolha para fazer o meu curso. Naquele pacote que você falou de 17 cursos, estava a fisioterapia, que é a minha primeira formação. Mas eu sempre ouvi meu pai falando, eu já era um professor universitário, eu já me dedicava à educação, eu andava empreendendo em várias áreas, principalmente na área de transporte. E aí, como ele disse aqui, por que não abrir uma? Eu vou conseguir, eu vou atrás, vou buscar os meios. Mas eu sempre ouvi uma história que assim, meu pai não queria que os filhos estudassem fora de Maringá. Queria manter todo mundo ali, ó, pertinho. E sabe que enquanto você falava, pai, sobre isso, eu lembrei, porque o meu filho foi morar fora para fazer faculdade. E talvez foi um dos dias que eu mais senti uma dor, que foi a primeira vez que eu senti aquele tipo de dor. Porque o meu filho iria para longe de casa, morar numa cidade diferente. E não é fácil, né? E eu acabei liberando. Foi 1, foi 2, foi 3. Hoje os meus 3 filhos estão fora. Mas você foi muito inteligente. Porque você foi lá, montou o negócio para que os filhos não fossem morar fora. Eu acho que eu podia ter pensado nisso. Quem sabe eu faço isso com os meus netos, para manter todo mundo perto. Porque hoje é você que sofre porque os netos estão longe, né, pai? É verdade. Eu fui rápido em escolher uma gama bem ampla de cursos, né? Porque a Ludiana, minha filha primogênita, é formado na área de educação, letras. O Wilson Filho em administração, foi aluno da primeira turma. Wesley da primeira turma de direito e você da primeira turma de fisioterapia. Essa era a forma que você garantia a qualidade de todos os produtos que você lançava. Você colocava um filho como cobaia. Era o primeiro a participar lá e trazer, olha, precisa melhorar. Então, quando a gente faz para filho, a gente faz o melhor possível. E dentro dessa visão, dessa proposta, desse carinho com a família, conseguimos expandir isso para quase 1 milhão de alunos, pessoas, homens e mulheres que por aqui passaram. Agora, pai, vamos falar a verdade. A primeira década foi extremamente complexa. Foi muito difícil. A segunda década, depois dos anos 2000, começou a ter uma percepção, uma pequena melhora. Mas quando você fala da primeira década e hoje já se passaram por aqui milhares, já se formaram milhões de alunos aqui, lá atrás, você imaginou chegar onde você chegou? Com certeza não, porque as possibilidades eram muito remotas, até do capital que tinha que se investir, né? E das burocracias existentes na época, né? A educação sempre foi muito controlada pelos governos, né?
E os desafios de comprar os lotes vizinhos, de construir sem parar, de montar projetos pedagógicos, laboratórios, biblioteca, e pessoalmente corri atrás disso. Estive sempre na linha de frente para valer. Quantas vezes viajei para Curitiba e para São Paulo, tinha uma caminhoneta F1000, trazia lotadinhas de livros rapidamente para começar o primeiro ano, para receber comissão do MEC, etc. Foi muita luta que valeu a pena, né? Augusto Cury disse que não há glória em vitórias sem lutas. E nós vencemos muito, mas foi através de muita luta, muita garra, muita determinação. Fiz milhares de viagens a Brasília nesse período, visitei escolas no Brasil e no mundo para ver os melhores projetos pedagógicos, para estar trazendo as melhores ideias para estar implantando aqui em nossa instituição. Começamos com 20 colaboradores, né? Hoje só a Unicesumar, mais de 4.000, né? Então essa foi a caminhada. É claro, com essa abertura também surgiu um novo modelo de instituição de ensino lá em 96, que era o Centro Universitário, que já era uma instituição com liberdade de criar cursos, aumentar vagas. Aí foi outro grande esforço. E em 2002 conseguimos passar a nossa FAIMAR, Faculdade Isolada, para um centro universitário e passamos a ter autonomia. E aí realmente crescemos rapidamente. Mas teve um outro momento de uma inserção assim fantástica. Naqueles tempos começaram a surgir a ideia de educação à distância. E eu fiquei analisando, nós tínhamos já uma qualidade muito boa, excelentes notas nas avaliações do MEC, naquela época era provão. E tinha a nomenclatura era conceito A, B, C e D. E nós sempre estávamos no topo da qualidade, superando grandemente as demais instituições de ensino no Brasil. E aí, com a educação à distância, confesso que fiquei um pouco inseguro. Será que eu vou conseguir dar a mesma qualidade da educação à distância? Mas a gente tem que ser disruptivo, tem que ser insurgente. Insurgente é uma empresa que cresce mais de 1000% a cada 10 anos. E nós fizemos isso nas 3 primeiras décadas. Claro que a grande força desse crescimento foi a coragem de entrar na educação à distância, num tempo que não era muito claro ainda a possibilidade de qualidade, porque nós não tínhamos tantas tecnologias, nós não tínhamos internets fáceis, tivemos que alugar satélite, colocar antenas parabólicas espalhadas pelo Brasil, e saía do ar toda hora. Tivemos que equipar a instituição até com transformadores de energia elétrica para que não tivesse pico na luz. Então, muitos esforços, mas tudo valeu a pena, porque fomos alcançando pessoas por todos os rincões desse Brasil fantástico. E em 2006 conseguimos a aprovação e a autorização do MEC para darmos o pontapé inicial na educação à distância, né? E daqui a pouco eu entro nessa história aí, em 2006, ali eu já estava aqui, com um pezinho aqui, um pé fora, trabalhando na área da saúde pela minha formação, mas tem algo que eu acho que é legal, pai, comentar aqui, que antes de você ter a universidade, você teve uma construtora, você construiu vários prédios aqui em Maringá. E aí depois você deixou a construtora, mas você construiu milhares de metros quadrados em todos os campos aqui. Você sempre gostou de você fazer isso. Por que você gostava de você? Em vez de terceirizar, não, você fazia todas as obras. E qual a quantidade disso tudo hoje? Bem, retomando um pouquinho, né? Então, quando eu me propus abrir a instituição, eu tinha experiência em administração, logística, em transporte, como matemático, também essa facilidade da lógica, né? Como construtor e como educador, não é? Então, foi fácil até, dado as experiências que eu tive a oportunidade, e busquei essas oportunidades, né? Que eu consegui reunir para que esse projeto pudesse também ter o sucesso que teve. E aqui nós construímos mais de 150 mil metros de prédios. Nunca terceirizei para a construtora para economizar os resultados que eu daria para uma construtora. Então era construindo prédios, comprando terreno, construindo prédios,
desenvolvendo projetos de laboratórios, comprando equipamentos, contratando professores. Claro que a gente foi pondo a equipe para estar com a gente, né? Os filhos foram se formando, foram esteios fortes comigo ao longo da história, né? Que já citei até a formação de cada um na sua área de formação. E assim fomos caminhando, aumentando a velocidade do crescimento e com isso alcançando e alcançando muito mais pessoas a cada tempo. Eu fico imaginando que a cada prédio, né, a cada tijolo que era colocado, era um sonho que ia se tornando realidade, assim como que cada aluno que passava por aqui, a gente via mais uma história sendo transformada, né? E você falou, e eu sempre ouvi isso, que muito, além das competências e habilidades que o pai carregava, que quando você construía, você conseguia num custo melhor, né? Com toda a tua experiência. Não precisava pagar um terceiro para fazer isso. Mas eu sei, porque eu vivi, a Unicesumar tem essa referência, que essa economia era para que pudéssemos investir em qualidade ainda mais. Porque isso sempre foi inegociável para o pai. Isso é uma verdade absoluta. E ela se permaneceu por todo esse tempo. Por que isso? Por que a qualidade, ela para você é absoluta, é negociável, você investe o que for preciso? Quem conhece a infraestrutura da Unicesumar, os laboratórios, a história, esse espaço que nós estamos aqui, sabe que o pai nunca mediu esforços para investir se fosse para trazer qualidade. Na verdade, a escola brasileira básica, na média, ela é bem fraca. E o aluno não aprende a aprender, o aluno não se converte ao conhecimento. E conhecimento tem que ter paixão por ele. E aqui nós procuramos criar essa paixão nos nossos alunos, levá-lo a ter realmente um compromisso com a educação. Não ser só aluno, como é a história da maioria, mas ser verdadeiramente estudante. Esse foi o nosso desafio, transformar todos aqueles que passaram por aqui, através das minhas palestras, no começo de cada período letivo para os alunos novos, uma palestra de 2h30, no sentido de desafiá-lo a uma nova postura frente ao conhecimento. E, graças a Deus, consegui alcançar esses objetivos. Hoje encontro com muitos profissionais de muito sucesso na vida e fazem referência àquele início lá, quando estive com eles, dentro de um auditório, onde eu inclusive trancava a porta, porque pela cultura brasileira o que o reitor vai falar não vale nota e não vai cair na prova. Então não me interessa muito. Então, eu trancava a porta e ali eu trabalhava esse tempo todo e saía de lá muito feliz, porque eu percebia que os objetivos estavam sendo alcançados e a missão de qualidade, de transformação de vida realmente seria e foi cumprido na vida daqueles que por aqui passaram e estão passando ainda, né? Porque pelo que eu entendo, a mentalidade do fundador continua muito presente na vida do nosso grupo educacional, da nossa Unicesumar, que está fazendo 35 anos de história agora, né? Isso para mim é a prova viva, como dizem aquelas frases, que a excelência não é um ato, mas sim um hábito. Eu sempre pude ver a preocupação com qualidade em todo o tempo, em toda circunstância, em todo investimento. E isso foi algo que eu sempre me preocupei, porque agora há pouco você falava que em 2006 você protocolou a educação à distância, mesmo sabendo de toda, talvez, a disrupção que ela poderia trazer para o nosso segmento. Mas como eu sempre disse, o pai tem uma visão que eu digo que é além do alcance, mesmo com toda reticências, resistências às vezes, e assim foi na educação à distância, mas você foi lá, protocolou, deixou parado um pouco, e aí... Chegou a sua vez. Chegou minha vez, você me deu a oportunidade. O desafio. Chegou a vez do desafio. Eu brinco que filho caçula tem menos espaço, e eu sempre ia lá na porta do meu pai e falava: pai, cadê a minha área? Eu quero o meu espaço. A empresa era grande, mas pequena em relação àquilo que nós construímos. Nós somos em 4 irmãos, meu pai falou, então assim, caçula não tinha espaço. E aí ele falou: ó, filho, eu protocolei o AD aqui,
Mas assim, esse negócio aí é meio diferente. Professor é atrás da câmera, igual nós estamos agora, tem que ter satélite, eu não sei, porque eu gosto de estar aqui, ó, os alunos do meu lado, eu entro em sala de aula. Você ainda muito jovem, não é? E, felizmente você aceitou o desafio e deu conta para valer. Não é à toa que você chegou como CEO desse grande grupo educacional, um grupo Vitra Educação, porque você foi a alavanca. O presencial tem um limite em cada cidade, sem dúvida nenhuma. Nenhum presencial vai ser maior que a cidade. Claro que no presencial nós atendemos até hoje alunos do Brasil todo, mas tem um limite porque cada aluno ocupa 5 metros quadrados dentro de uma escola presencial. Então, o investimento em edifícios realmente é muito grande. E o IAD traz uma velocidade fantástica, porque nós usamos toda a tecnologia. A sala de aula são estúdios, através depois do professor mediador, tutor, que completa o trabalho, não é? E o aluno nos polos e em casa vão ter a oportunidade de receber os mesmos conteúdos do presencial, a mesma qualidade, a mesma avaliação, né? E assim você assumiu, e aí a velocidade foi disruptiva novamente, né? E chegamos a quase 400 mil alunos há 2 anos e meio atrás, né? Inclusive, tem 2 instituições só no Brasil que atingiram esse índice sem ter incorporado outras, não é? Uma que está no estado de São Paulo, e capital, né? E a Unicesumar aqui no interior do Paraná. Então vale a pena fazer bem feito. Digo sempre que o que merece ser feito, merece ser bem feito. E nós temos que superar a nós mesmos todos os dias. Nós temos que aprender todos os dias. Todos, alunos e gestores, todos os seres humanos que querem fazer diferença na sua caminhada, na sua história, têm que aprender todos os dias para ser melhor a cada momento da sua história. Mas você falando, pai, lembrando do início ali da educação à distância, toda a disrupção, eu me lembro das exigências que você fez para mim naquele momento. Como eu tinha um pai empreendedor, a gente não era diferente, a gente era jovem e era empreendedor. Eu trabalhava aqui um meio período, mas fazia outras coisas junto com meu outro irmão. E quando surgiu essa oportunidade, eu lembro que você falou assim, eu preciso de 3 coisas de você, filho. A primeira delas é que você faça mestrado e doutorado. Não tem como você ser um líder na educação sem fazer um mestrado e doutorado. E assim eu fui lá e cumpri. A segunda coisa é que, como a gente era empreendedor, a gente tinha outras coisas para fazer. E meu pai falava e ele nos ensinou que para algo dar certo você tem que ter uma dedicação exclusiva. E você falou, olha, você tem que largar tudo que você faz, vender esses outros negócios e ter uma dedicação exclusiva para trabalhar com você, tínhamos que estar full time. E a terceira coisa que eu não consegui fazer, e agora eu consegui, passado aí quantos anos, é que você falou assim, todos vocês têm que trabalhar mais do que eu aqui. E você sempre trabalhou 12, 13, 14 horas, o pai sempre foi o primeiro a chegar, o último a sair, então isso eu não consegui. Agora que você deu uma descansada, só está no conselho, depois nós vamos falar disso, mas acho que essa é a única coisa que eu só fui superar agora, pai. Mas qual é o valor dessas 3 coisas para dar certo um negócio? Bem, primeiro, casa dividida não dá certo. Logo, mente dividida não dá certo. Uma organização para crescer tem que ter líderes disruptivos, preparados, com muita determinação. E não dá para tocar 2, 3 negócios ao mesmo tempo. Os 3 negócios vão sofrer, com certeza, né? Mas na Pronto do Céu, com uma vez só. A gente tem que construir todo dia. Semear, plantar, adubar, irrigar, passar os defensivos e tal. Quer dizer, em todas as organizações nós temos que ter todo esse cuidado, muita atenção com a linha de frente, com o cliente, a satisfação do cliente, né? Por isso a gente não pode dividir o tempo, né? E o mestrado e doutorado? Bem, quanto à verticalização do conhecimento, essa é a nossa missão. Nós sempre estimulamos
Na hora de colarmos o grau ao aluno, nós já colocamos a instituição à disposição dele para prosseguimento nos estudos. Nós vivemos a era do conhecimento sem dúvida nenhuma, e a grande habilidade que nós temos a adquirir é a qualidade de criar e inovar. E a inovação e a capacidade de criar, de transformar, de produzir ciência, ela está no estrito senso. E nós, há muito tempo, também entramos na área do estrito senso, não é? Para poder fazer essa carreira completa do ser humano na vida acadêmica, para que ele possa mergulhar com muita firmeza nesse mundo fantástico da ciência, da inovação, das tecnologias, da inteligência artificial, finalmente, né? Para que ele possa ter sucesso na vida e segurança como pessoa no seu caminhar. E como você sempre nos ensinou, tudo que for fizer, faça com o coração. Faça com conhecimento, faça com dedicação, mas tenha amor, paixão por aquilo que faz. E, sem dúvida nenhuma, o que eu vejo, e isso é algo sensacional, porque você se ensina, você ensina pelo exemplo, e é isso que eu acho que eu consegui pegar nesse tempo e aprender em todo esse momento. Eu lembro quando eu comecei a educação à distância, para o presencial nós já éramos uma instituição grande, de em torno de 8.000 alunos, e como o pai disse, uma qualidade reconhecida. E o EAD era incerto. E a gente sabia que a gente podia até crescer, dar uma velocidade, não como a gente chegou a crescer também, mas a gente podia também jogar toda a qualidade para um buraco. Ou seja, fazer com que aquilo que a gente construiu com tanto esforço fosse perdido. E é por isso que, sem dúvida nenhuma, todo esse seu histórico de trabalhar com qualidade foi fundamental, porque mesmo o EAD, que cresceu muito, ganhou escala, ele conseguiu manter os melhores níveis de qualidade, e até hoje, né, a Unicesumar ela é reconhecida aonde a gente anda, pelo Ministério da Educação, a Unicesumar é reconhecida pela qualidade que ela entregou, mesmo chegando no tamanho que ela chegou. E essa qualidade hoje abre portas, e é a qualidade que faz a diferença para o nosso aluno, que transforma realmente a vida dele, né? A Unicesumar tem tido as melhores notas no ENAD, Exame Nacional do Desempenho de Estudantes, a nível de Brasil. Então o MEC o Ministério da Educação tem usado o modelo Unicesumar como modelo para a educação brasileira. Isso para a gente é uma grande satisfação. É realmente ver que cumprimos com aquilo que prometemos, estamos entregando. E essa entrega é melhorar a qualidade de vida das pessoas e do país, não é? Feliz do país que tem educação de qualidade. Se o nosso ainda não atingiu, não alcançou metas tão expressivas, mas pelo menos nós temos que fazer a nossa parte. Transpor as barreiras culturais, que também cria uma certa estagnação na qualidade da educação brasileira, não é? Agora, pai, a qualidade nos fez chegar até aqui. A qualidade nos diferenciou. E a gente sabe que ela é importante e não tem nada que possa substituí-la. Entretanto, a educação, assim como várias indústrias, ela está mudando. Qual é, na sua visão, o futuro da educação, o futuro do amanhã, quando a gente olha para tudo aquilo que a gente construiu e olha para frente, aonde a educação vai chegar, como é que ela vai continuar impactando, quais são os valores que a gente não pode se perder nesse caminho? Bem, sobre isso eu preciso fazer uma retrospectiva. Quando eu nasci não tinha televisão no Brasil. Então eu sou de uma época do nada, do quase nada, para chegar no nível que nós chegamos hoje. Inimaginável todos os avanços científicos em uma geração, não é? Eu vi a televisão chegar aqui em Maringá no começo da década de 60. Eu ia lá para a porta de uma loja que expunha os seus televisores e deixava ligado.
para ver uma imagem chegando dentro de uma caixinha. Hoje nós temos os carros autônomos, os aviões a jatos, os foguetes indo e voltando, tirando pessoas da camada atmosférica, enfim, na área da saúde, leitura interna de veias do coração, sem agredir lá por fora. Quer dizer, que mundo fantástico é que estamos vivendo. Então, a minha geração é a geração mais privilegiada da história da humanidade. O tanto de avanços que surgiram. Quando nós começamos aqui, nós estávamos acabando de sair dos computadores de gabinete, que pareciam uma máquina de costura. Nós compramos os PCXT. Aquilo chamava atenção, 30 computadores numa sala, muitas pessoas vinham para ver. Depois veio o PCAT, já foi uma tecnologia nova. Bem, hoje eu deixo para você falar o que tem, porque por isso também estou começando a ir para casa. É claro, o tempo está chegando, minha missão cumprida, não é? Então, é quase inimagináveis como serão os próximos 30 anos, porque os que já vivemos, eu não imaginava lá atrás, na primeira década, de forma nenhuma, e a cada década essa velocidade aumenta ainda mais. Certamente, você, como líder dessa organização a partir desses tempos, terá desafios muito grandes, muito profundos, para poder não só aplicar, mas preparar a nossa juventude, os profissionais do futuro, para criar, competir com aquilo que o mundo desenvolvido está fazendo. E o Brasil precisa aprender a criar e inovar também nessa área fantástica da tecnologia, da comunicação, da informática, da inteligência artificial. Os desafios estão aí, na sua mão, meu querido filho. Poxa, pai, agora fiquei aqui refletindo sobre essa responsabilidade que você me deu. Porque não é fácil, né, falar de um mundo incerto. Bill Gates disse que a chave do sucesso de um negócio não é perceber para o mundo aonde ele está indo, mas chegar lá primeiro. Porque está todo mundo buscando perceber para onde ele está indo. E muitos vão descobrir. Agora, o grande desafio nosso é chegar lá primeiro. E a educação, sem dúvida nenhuma, ela está iniciando agora esse processo de transformação. Ainda que a gente diz que a educação à distância veio com tecnologia e foi um primeiro grande movimento disruptivo, um movimento que levou à democratização do acesso, né? Porque muito mais pessoas tiveram a oportunidade, devido à tecnologia, a poder estudar na sua casa, poder estudar enquanto está no ônibus, poder estudar na hora do intervalo do trabalho, não ir até um campus presencial, que já foi um grande movimento. A gente sabe que com o advindo da inteligência artificial, com o advindo das novas tecnologias, está por trás de tudo isso uma grande mudança. Como vem acontecendo em vários segmentos. Eu acho que o nosso desafio é esse, ficar atento, preparado e tentar chegar primeiro nesse lugar que é um novo, mas que sem dúvida nenhuma não vai deixar de ser feito com muita qualidade, com o aluno sendo o centro, porque é assim que o aluno tem que ser, ele é o responsável dentro desse processo de aprendizagem e sem dúvida nenhuma é uma aprendizagem muito mais personalizada. Eu acho que esse é o grande diferencial, é isso que a tecnologia, a inteligência artificial vai nos trazer. Afinal, nós aprendemos de maneiras diferentes, nós gostamos de coisas diferentes e o futuro vai ser poder aprender alinhado com essa maneira individual que eu tenho de aprender ou das coisas que eu gosto de fazer. E que hoje a gente não consegue ainda que a gente tenha tecnologia, a gente trabalha com grande escala, né? Como o pai já disse, são mais de, hoje, 900 mil alunos no grupo, mas a gente entrega ainda de uma maneira massificada. Eu vejo, num futuro próximo, uma educação que vai ser individualizada, personalizada
e que com isso vai entregar ainda mais valor, vai ser ainda mais disruptiva e vai nos levar a um modelo de aprendizagem de alto impacto e que vai fazer a grande diferença nesse mundo que a gente vive. É verdade, com o avanço acelerado das tecnologias, da inteligência artificial, dá a impressão que nós vamos receber tudo pronto, mas não é verdade. Todas essas tecnologias, desde os primórdios até o momento que estamos vivendo hoje, e o rumo que caminha, ele vai ser sempre um facilitador das atividades. Vai ser uma atividade meio, facilitando muito a vida de todos nós. Mas nós, como seres humanos, vamos continuar sendo os mesmos, precisando amar, conviver, abraçar, aprender, desenvolver competências e habilidade. A gente fica pensando, na área da saúde, precisa estar o fisioterapeuta, precisa ter um médico presente. O robô ajuda. A informatização já veio ajudando muito, mas o ser humano sempre vai ser indispensável um para o outro, para juntos estarmos construindo, claro, uma sociedade mais tranquila, menos trabalho físico, muito mais trabalho da inteligência. Então, o papel da escola continua sendo primordial, fundamental para fazer com que o ser humano seja cada dia mais feliz e vivendo aqui os princípios, os valores de uma instituição que tem levado a sério o conhecimento para valer. O futuro vem e vocês, jovens, certamente estarão dando conta do recado, acelerando as pessoas para viver melhor nesse futuro brilhante que Deus tem permitido que a humanidade viva nesses tempos. Mas sem dúvida nenhuma, a gente precisa estar pronto, assim como o pai esteve pronto lá em 2006, 2008, nesse novo, que foi disruptivo, que foi a EAD, e que eu acredito que com a inovação, com tudo que está acontecendo, será ainda maior. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que as empresas morrem por fazerem por muito tempo as coisas certas. E esse é o grande desafio. Lá atrás você fazia a coisa certa, mas se você ficasse acostumado com aquilo e fazendo por muito tempo e não tivesse aberto ao novo, talvez hoje a gente sabe algumas dificuldades que o presencial passa, talvez a gente não teria chegado onde a gente chegou. Então estar aberto a esse novo, a uma cultura de inovação, que esse é o grande desafio, porque esse novo, ele vai vir das pessoas. A tecnologia, eu também acredito assim, ela é uma aliada nessa construção, ela acelera essa construção, mas a gente precisa todos os dias trazer uma cultura de inovação para dentro das nossas empresas, para que a gente possa alcançar esse novo, para não ficar fazendo as mesmas coisas todos os dias. E por último, existe algo que eu acredito muito, que vai nos ajudar a levar a esse próximo passo do futuro educação, que é não perder o propósito que a gente tem. Porque a tecnologia está aí, a inteligência artificial, mas no fim, grandes desafios só são sustentados quando existe por trás grandes propósitos. E no final, a educação ela vai continuar sendo um grande propósito. Eu tenho certeza que esse propósito que moveu sempre o Pai é esse propósito que move o meu levantar todos os dias, porque é maravilhoso ver o tamanho do impacto que a gente realiza através daquilo que a gente entrega por causa do propósito. Exatamente, né? Uma frase simples que eu sempre tenho usado: quem faz o mesmo caminho todos os dias vai chegar sempre no mesmo lugar. Quem planta a mesma semente todos os anos vai colher os mesmos frutos. Nós, como líderes da educação, temos que criar e inovar permanentemente para estarmos fazendo o melhor e cumprindo com os propósitos da educação, né? Que é, no fundo, fazer com que o ser humano seja mais feliz, mais realizado. 35 anos, pai. Parece que foi ontem. Pois é, filho. Na verdade, é amanhã.